Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Lula, que está todo satisfeito, aqui o pessoal do Globo aqui está comemorando o tarifaço do Trump. Nas redes, os governistas vencem o primeiro round, com defesa da soberania, apontam pesquisadores. Mas a verdade é aquilo que eu falo para vocês. Primeiro que se foi uma vitória pequena, porque eu vi um monte de hashtag também dando vitória para a direita hoje ao longo do dia, então não teve uma confirmação tão grande disso daqui, mas mesmo que eles tenham ficado na frente disso, lembra que hashtag não quer dizer nada, eu falo para vocês, essa fixação que o pessoal está tendo com hashtag aqui não é significativa. Muito mais significativo é o WhatsApp. E no WhatsApp, a tarifa do Trump repercutiu com um placar desfavorável a Lula, né? Então, esse negócio do Lula ter apoio popular com esse negócio é questionável, e mais do que isso, será que importa mesmo? Porque isso vai ser um desastre tão grande para o Brasil no final das contas, que eu acho que o Lula não percebeu ainda o tamanho do desastre. Eles estão contando que os empresários no Brasil vão ficar chateados. Não é só isso não, meu amigo, é que lá fora o pessoal está vendo o problema que é o Brasil também. Tá percebendo o tamanho do buraco que o Brasil se meteu nessa história. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Lascados com L, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o tarifaço do Trump nas redes sociais, governistas vencem o primeiro round. O termo se destacou em palavras mais usadas, que quer dizer hashtags. As hashtags, que agora não são mais hashtags, são as palavras mais usadas no X. O Lula alcançou o triplo de interações com Bolsonaro, com postagens sobre tarifa e não sei o que lá. E não sei o que lá, os termos, está aqui o número de visualizações e coisa e tal. O importante nessa história aqui é o seguinte, eles estão considerando que isso daqui é o ponto central da coisa, que isso daqui convence pessoas. Eu já falei para vocês, na internet você é convencido como pessoas que você conhece têm opinião diferente. Quando você meramente viu uma hashtag, isso não faz diferença. E é por isso que robô faz tanta pouca diferença no final das contas. É muito fácil subir hashtag com robô. A questão é convencer as pessoas com robô, que é difícil, né? E esse é o desafio do Lula. Por outro lado, aqui também tem, aqui ó, aí fala aqui um monte de estatística e não sei o que lá. No final das contas, isso daqui é tudo besteira. Eles estão empolgadíssimos com esses números que eles estão vendo aqui nas redes sociais, que, de novo, não quer dizer apoio de verdade, porque eles estão esperando o efeito Canadá. É isso que o Lula espera nessa história toda. Ele acha que vai ter o efeito Canadá aqui no Brasil, e não vai ter não. Mas antes da gente chegar no efeito Canadá, tem um outro problema, porque se na rede social você tem realmente essa interação grande, no WhatsApp foi o contrário aqui, ó. No Zap, tarifa de Trump repercutiu em placar desfavorável a Lula. E eu já avisei para vocês, o WhatsApp é mais importante do que YouTube, do que Twitter, do que esse tipo de coisa. As pessoas têm essa ideia de que o pessoal muda de ideia porque influenciadores, tipo, o Ancapso falou não sei o que lá, e aí as pessoas mudaram de ideia. Isso não acontece, cara, isso não acontece. A verdade, infelizmente, não é assim. O que muda as pessoas é o grupo da família, o pessoal discutindo ali no WhatsApp. Quando muda, não é fácil mudar não, tá? Mudar a opinião de ninguém é fácil em situação alguma. Mas quando muda é nessa situação, na conversa com pessoas conhecidas. Não é o desconhecido falando merda pra você que vai fazer você mudar de ideia. É quando uma pessoa conhecida te dá algum argumento, bate um papo e coisa e tal. Aí você pode, de fato, mudar de ideia, né? E no Zap, que é um indicador desse tipo de coisa, foi desfavorável ao Lula aqui, ó. A taxação de 50% anunciada pelo Trump sobre produtos brasileiros foi seguida de forte repercussão no WhatsApp. É lógico, evidentemente, em tudo quanto é rede social teve muito, né? E levantamento inédito da Palver, a inteligência, mostra que no auge do debate a respeito do tema, 510 de cada 100 mil mensagens trocadas no aplicativo eram relativos a essa tarifa. E nesse contexto, o conteúdo desfavorável ao governo Lula representa 60% dos conteúdos virtuais com vitória do bolsonarismo, né? Então, ou seja, essa história toda no WhatsApp foi diferente. É o que eu falo para vocês, é mais difícil. É isso que muda. Esse pessoal fica achando que não, que vamos calar os influenciadores todos. Meu amigo, se calar o meu canal vai ser muito triste para mim. Eu espero que não calem o meu canal. Mas se calarem o meu canal, daqui a pouquinho surge 3 ou 4 falando a mesma coisa que eu falo aqui e é tranquilo, não faz diferença grandes influenciadores na rede social.
As ideias fazem diferença, as ideias que se multiplicam muito rapidamente, né? As ideias é que realmente são o poder na rede social. E principalmente a ideia trocada entre as pessoas diretamente. Isso é o que muda a opinião do povo, né? Não é influenciador, não é robô de internet. O pessoal tem essa ideia, é uma ideia errada, né? Mas enfim, por que o governo está tão empolgado com isso? Porque eles estão esperando o efeito Canadá. O que é o efeito Canadá? O Rafael do Ideias Radicais traz aqui. Ó. Isso daqui é a preferência de votos no Canadá entre liberais, que lá é a esquerda, e conservadores, que lá é a direita, né? Então os conservadores são essa linha pretinha. Então se você reparar, a esquerda tinha a preferência aqui até 2023 e coisa e tal, aí teve um período aqui de empate, e a partir de julho de 2023, os conservadores começaram a crescer muito. Então eles estavam vindo aqui, ó, numa maioria quase absoluta. A expectativa é que eles fossem ganhar as eleições que aconteceram em abril de 2024, abril de 2025, iam ganhar com muita facilidade aqui. O Poilievre, que é o cara da direita lá, ia ganhar de lavada no final das contas. A esquerda, que era a chance da esquerda ganhar? Quase nada. Aí o que aconteceu em janeiro de 2025? O Trump tomou posse. Começou a chamar o Canadá de 51º estado americano e botou tarifa no Canadá aleatoriamente, porque no caso do Canadá foi realmente aleatoriamente, não tinha nada para justificar a tarifa do Trump no Canadá. O Canadá sempre foi um aliado dos Estados Unidos, sempre teve uma proximidade muito grande, não tinha absolutamente nada para justificar as tarifas contra o Canadá. E ainda fez um monte de publicação, né, falando do 51º estado e não sei o que lá. E aí o que aconteceu aqui? Ó? Olha só, olha a mudança que teve aqui. Ó. A esquerda cresceu pra caramba, a direita caiu completamente e no final das contas os liberais ganharam a eleição lá no Canadá. A esquerda ganhou a eleição lá no Canadá para surpresa de todo mundo, graças ao fato de que o Trump ajudou esse pessoal com tarifas e com essa briga de 51º estado, né? Aí, ou seja, o que o Lula espera é isso daqui, eles estão achando que é isso que vai acontecer, estão empolgadaços porque o tarifaço ganhou, os governistas ganharam e coisa e tal. Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil e eu explico para você os vários motivos que tem para isso, né? Aliás, tem uma thread aqui do Marcelo Pessoa falando sobre isso aqui também, ó. De fato, no Canadá, as pesquisas indicavam a liderança do Partido Conservador até que o momento que o Trump ameaçou o vizinho do Norte. A partir desse momento, os liberais da esquerda cresceram nas pesquisas e acabaram ganhando. Porém, ele fala que, por isso abordei dois fatores cruciais que explicam a eleição canadense, mas que não se aplicam no Brasil. Primeiro, a convocação antecipada de eleição e a demografia. Na verdade, o que acontece aqui, ele fala desses dois pontos aqui, mas um ponto que eu acho importante é esse, né? Houve de fato essa mudança aqui, mas foi uma mudança pontual. Você repara que já estava caindo a capacidade dos liberais aqui e subindo os conservadores de novo pouco tempo depois. Aqui no Brasil, isso está acontecendo nesse momento. A eleição é só ano que vem. Então isso não vai ajudar tanto o Lula quanto o Lula espera que vai ajudar no final das contas. Pode ajudar um pouquinho, mas não vai ajudar tanto. Tem outras diferenças também. Há um outro fator que não está colocado aqui, que não foi só o palavrório do Trump que mudou nesse meio tempo. Mudou o líder da esquerda. Era o Justin Trudeau, que era o filho bastardo do Fidel Castro. Ele renunciou, ele saiu do governo exatamente nesse meio tempo aqui também, tá? Isso aqui não foi só o Trump, não. Neste meio tempo exato, o Trudeau saiu e entrou o Carney, que embora seja de esquerda, é muito mais pró-mercado, é muito mais conservador em termos de economia. Então, ou seja, teve uma mudança também dentro da esquerda lá que não vai ter aqui. Aqui a esquerda vai continuar sendo Lula, então não vai ter essa mudança. Eles estão esperando esse milagre de que vai ter muito apoio devido ao Trump. É aquele negócio, eu espero algum aumento de apoio ao Lula. Eu espero algum aumento de apoio, mas não vai ser esse apoio, esse aumento enorme que o Lula está esperando e nem vai refletir tanta coisa. Por quê? Porque não tem esses dois fatores. Primeiro, a eleição perto, que foi o caso aqui, e segundo fator, a mudança na esquerda. A esquerda aqui no Brasil continua sendo a mesma bosta. E vai ter um terceiro fator que vai ser o seguinte, a economia no Brasil vai pro buraco com essas tarifas do Trump. Quando chegar em 2026, o pessoal não vai lembrar do Trump, vai lembrar da economia na merda. Por mais que o Lula vai tentar associar uma coisa com a outra, não vai fazer tanta diferença assim, né? Então, o Lula está empolgado com esse negócio, não vai fazer diferença. Lula anunciou mobilização internacional para enfrentar o tarifaço de Trump. Ele publicou notícias, colunas pagas, notícias pagas em vários jornais do mundo
para criticar o Trump e coisa e tal. E a verdade dessa história é a seguinte, sim, um monte de países aí fora não gostam do Trump. A Europa tá chateada com o Trump, o Canadá tá chateado com o Trump, o México tá chateado com o Trump, mas a gente viu o que aconteceu na OEA aqui. Tá todo mundo chateado com o Trump, ninguém gosta do Trump. Mas ninguém quer comprar briga com o Trump, meu amigo. Se o Lula acha que a Europa vai defender o Brasil nessa parada, não vai. Até porque o Lula não defendeu a Europa no caso da Ucrânia. Aliás, ao contrário, está se alinhando ao Putin. Esse é um dos problemas que o Trump tem com o Lula e a Europa também tem o mesmo problema com o Lula. Então, nesse aspecto, a Europa e os Estados Unidos estão em sintonia. Então, assim, o Lula está anunciando uma mobilização internacional para enfrentar o tarifaço do Trump. Vai flopar. Anota o que eu estou dizendo. Não vai ter um líder estrangeiro que vai querer botar o pescoço na guilhotina do Trump para defender o Lula. O único que até agora falou alguma coisa foi o Xi Jinping da China. Emitiu uma notinha. Emitir notinha não quer dizer nada no final das contas. O Lula tá achando que ele vai fazer uma grande onda de pessoas, de países no mundo que vão decidir bater no Trump, não sei o que lá, e não vai, Lula, não vai não. Sinto muito informar. O que vai acontecer é que você vai afundar e o pessoal vai, e você vai ser usado, eu quero dizer, o Brasil vai ser usado como um exemplo negativo de como não bater de frente com o Trump. A verdade é a seguinte, ninguém gosta do Trump no mundo, os países lá da Europa, ninguém gosta do Trump, mas a verdade é que ninguém vai bater de frente com o Trump porque bater com o Trump, a batida do Trump dói, meu amigo. A batida do Trump dói. A verdade é essa. Eu sempre falei aqui, o Trump está comprando uma briga enorme com um monte de gente. Isso vai piorar muito a economia americana. Mas vai piorar muito mais a economia dos outros países. Então, no final das contas, o Lula tá botando o Brasil numa enrascada. Eu não duvido nada que tenha sido o Putin e o Xi Jinping que querem usar o Lula para bater no Trump nessa história. Estão usando o Brasil. O Brasil vai se fuder de verde e amarelo, porque esse pessoal sabe que eles não conseguem. Eles se ferrariam completamente. O Brasil vai se ferrar para tentar defender a China e a Rússia. Lembra sempre isso. Quando o pessoal da esquerda fala em soberania aqui no Brasil, na verdade, é vender a soberania para a China, é vender a soberania para a Rússia. Não é que o Brasil é soberano, não, tá vendendo para a China e para a Rússia, é lógico, né? Aqui, olha só como é que está a situação. Empresas estão paradas enquanto não há solução. Um monte de empresa aqui no Brasil parou completamente. Tem gente desesperada, tem empresário desesperado que vende imóveis lá para os Estados Unidos, que vende coisas para os Estados Unidos e agora ferrou completamente. Não tem o que fazer. Esse pessoal tá reclamando muito, mas por enquanto tá reclamando para as pessoas erradas. Tá reclamando para a direita, tá reclamando para o Bolsonaro. Não perceberam que o problema não é o Bolsonaro, o problema é o Lula, meu amigo. O Bolsonaro não pode fazer nada. Aqui, ó, setor de pesca paralisa exportações de 1.500 toneladas para os Estados Unidos. Parou tudo. Ninguém consegue vender nada para os Estados Unidos, parou tudo. Esse pessoal vai quebrar, um monte de empresas no Brasil vai quebrar. Aqui, ó, exportação do agro no Brasil fecha com instabilidade, mas daqui para frente uma dor de cabeça danada. E aí o Cláudio Dantas coloca aqui, ó, o Trump impôs sanções ao Brasil na expectativa de que a elite industrial e financeira levantasse a bunda do sofá para pressionar Lula e o STF pelo fim da perseguição política e contra o alinhamento automático ao eixo autocrático global, o alinhamento aos BRICS. Em vez de paralisação geral, povo na rua, o que se vê é esse pessoal fazendo pressão sobre governadores de estados ricos, o Tarcísio, o pessoal de Santa Catarina e outros governadores, para que lutem contra as sanções. Os governadores não conseguem fazer nada. O Tarcísio, eu achei muito bacana o Tarcísio correr atrás de negociar e coisa e tal, eu acho muito bacana. Acho que ele vai conseguir alguma coisa, a não ser que ele consiga também convencer a Câmara a aprovar a anistia, não vai a lugar nenhum. Aqui, ó, nossa elite não se importa em viver numa ditadura desde que o dinheiro esteja fluindo. Pobre Brasil. A visão é essa. Esse pessoal que está reclamando com o Tarcísio, que está reclamando... Eu achei muito bacana o Tarcísio assumir essa coisa de brigar e coisa e tal, e negociar, mas a verdade é a seguinte, tem que brigar com Lula, tem que brigar com Lula e com o STF, tem que resolver esse problema da perseguição política no Brasil. Enquanto não fizerem isso, enquanto não cederem neste ponto, não vai ter solução e o pessoal vai se ferrar completamente. O Lula tá todo feliz. O Lula aqui, ó, discurso carregado de ódio, Lula parte para cima para ataque contra Trump e Bolsonaro. O Alan dos Santos está falando aqui nesse vídeo que é exatamente isso, que é a China e a Rússia que estão usando o Brasil para tentar bater nos Estados Unidos, porque eles não têm mais poder de bater nos Estados Unidos, estão querendo usar o Brasil, por quê? Porque o Brasil se queima completamente, e aí, eventualmente, consegue a moeda única dos BRICS e coisa e tal, consegue prejudicar o dólar. Não vão conseguir nenhuma coisa, não vão conseguir quebrar o Brasil. O Lula está embarcando nisso. O Lula está dizendo esse papo todo de soberania do Brasil, porque ele está vendendo a soberania para a China e para a Rússia. É isso que ele foi fazer lá, que ele foi conversar com o pessoal, né? Aqui, ó, o Eduardo Bolsonaro, aqui, ó, sem Moraes, Lula seria nada,
nada além de um bêbado de rua falando opiniões que ninguém se importa. Sem Moraes, o Lula nunca teria sido tirado da prisão e colocado na cadeira de presidente em 2022. Sem Moraes, Lula ainda estaria na cadeia. Esse daqui é um vídeo em que o Lula critica o Trump, critica o Bolsonaro e fala um monte de besteira do Bolsonaro e coisa e tal. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, sei das contas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha na cara. Repara, meia dúzia de pessoas, né? Auditório fechado, o Lula não consegue juntar ninguém. O pessoal aqui tá empolgado. É lógico, são petistas, estão empolgados, né? Mas tá meia dúzia de pessoas aqui no final das contas ouvindo o Lula rindo dessa história toda, né? Meu amigo, quem vai rir por último, nós vamos ver nessa história. E é o que eu falo para vocês. O Lula tá feliz da vida. O Lula tá esperando o efeito Canadá. Não vai acontecer. Mas o Lula tá feliz, mesmo que tenha só um aumentozinho da popularidade dele, o Lula tá feliz da vida com essa história. O problema são os empresários brasileiros. Os empresários brasileiros ou se unem para tentar bater no Lula, bater no Alexandre de Moraes, ou então, meu amigo, pode começar a procurar outro lugar para vender mesmo, porque o Trump não vai mudar de ideia, né? Essa coisa do Bolsonaro aqui, realmente é um absurdo isso daqui. E o grande silêncio que está acontecendo, né? O pessoal do Wesley Batista, será que eles vão falar alguma coisa? Porque eles vão quebrar com esse negócio, né? Será que eles vão continuar apoiando o Lula de novo? Ou será que vão bater um papo com o pessoal lá em Brasília? De novo, eu não espero ninguém publicamente lá em Brasília, nem o Congresso, nem o Lula, nem o STF, falando assim, não, vamos voltar atrás e liberar Bolsonaro. Eu não espero que eles façam isso. Mas eles vão ter que fazer alguma coisa. Por trás dos panos, por baixo dos panos, em negociação, vão ter que fazer alguma coisa. Se não fizerem, meu amigo, vai ser muito ruim para o Brasil. Eu, sinceramente, falo para vocês mesmo, a gente está no limiar. Se a coisa for pro modo Venezuela, meu amigo, quem puder sair do Brasil, saia rápido. Os voos são cancelados, daqui a pouco não consegue sair mais. Então tomem cuidado, se cuidem todos vocês.